A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o quarto trimestre desse ano, a última lição desse ano, e nós já chegamos à lição 7. A lição 7 onde vai falar responsabilidade individual. Tivemos a lição passada, a lição 6, a justiça de Deus. E nessa revista, a lição do quarto trimestre, nós estamos estudando a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos passar por um ensino muito bom, tá? Responsabilidade individual. E um aprendizado muito bom, a qual eu estou aprendendo muito nessa lição 7. Estou aprendendo em todo esse quarto trimestre. Tá muito bom o ensino. Estou adquirindo conhecimento muito bom, profundo para mim. Eu espero também que está sendo bênção para você. Eu espero que está trazendo conhecimento para a sua vida, tirando algumas dúvidas. Nós vamos passar um resumo aqui dessa lição 7 hoje. E você que já é inscrito no meu canal, quero te agradecer, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero te dar liberdade para você passar para frente, né? Propagar nosso trabalho que nós temos feito, tá? Ajudar nós a divulgar. Então você pode compartilhar em todas as plataformas das redes digitais que você tiver. Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp. Em todas as redes sociais que você puder divulgar, você vai estar ajudando a gente a propagar o Evangelho de Cristo. Você que está chegando agora, que está sendo a primeira vez que você vai estar adquirindo esse material nosso, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva em nosso canal, tá? Dá um joinha aí, um like, gostei, tá? Positivo. E também pode comentar também, fazer algum comentário que nós vamos estar vendo e respondendo. E você também pode adicionar também o sininho, todos para você conseguir receber em primeira mão, assim quando for chegando os vídeos novos, tá? O YouTube vai estar mandando para você todas as vezes que nós colocar vídeos novos, vai estar chegando para você em primeiras mãos. Que maravilha! Fica comigo até o final. Tem umas coisas muito importantes, tirar algumas dúvidas aqui, coisas importantes que nós vamos passar nessa lição. Vou estar passando para você algum material também, passando um slide aí para você, a qual a revista não tem. É um material muito bom, a qual eu adquiri esse material, tá? E eu estou compartilhando com você para melhorar a sua aula. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que é subintendente, pastores, líder e também você aluno também. É um material muito bom que você pode estar usando até na sua igreja para melhorar o ensino na sua próxima aula. Que Deus abençoe, fique comigo até o final, que é uma bênção muito grande esse ensino de hoje, para nós esclarecer algumas coisas. O texto áureo, é muito importante você ler o texto áureo na sua classe, também é verdade prática. E não esquecer também na sua classe, você fazer a leitura bíblica em classe, a qual nós vamos estudar hoje Ezequiel capítulo 18, versículo 20 ao 28. O texto áureo da nossa revista hoje diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, verso 20. A verdade prática também, o pastor Ezequias Soares foi muito bem nessa verdade prática, que Deus abençoe. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. Isto é uma contra-ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então, nós vamos aprender aqui hoje que cada um tem a sua responsabilidade da culpa do seu erro. E nós passamos, às vezes, a observar que tem alguns lugares, alguma dominação, algumas religiões ou algumas crenças que quer pregar que a pessoa carrega maldição sobre si do seu antepassado, carrega maldição do seu pai, carrega maldição dos seus avós e tal. E eu já tive conversando com pessoas que são assustadas, pessoa que vive assustado, acha que o diabo está dentro de casa, acha que não consegue ter insônia, não consegue dormir direito e tal. Eu quero dizer para você aquietar o teu coração a partir desse ensino de hoje. Porque
A partir do momento que nós aceitamos Jesus, todas as coisas velhas se passaram, agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então agora você tem uma nova vida. Você não está mais debaixo do jugo do pecado, porque você se entregou a Jesus Cristo. Não tem mais maldição sobre a sua vida. Não tem. Se você é um crente que serve a Deus, você é servo do Senhor e se arrependeu dos seus pecados, deixou a vida pecaminosa para trás e está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, você não carrega maldição sobre si, tá? Você não carrega mais maldição. Então, agora, enquanto a pessoa não se converte dos seus maus caminhos, aí sim, aí vem lá aquela fala de Deuteronômio, né, que chega até a terceira, quarta geração carregando algumas coisas do passado, né, por carregar alguma maldição, por você não se arrepender. Se haver arrependimento, Jesus já pagou toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Mas para nós alcançar essa misericórdia, essa bênção do Senhor, precisamos ter arrependimento e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não viver mais na prática do pecado. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos explicar aqui o objetivo da nossa lição. É explicar o máximo usado em Israel. Explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro, pontuar a reação de Israel. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você, professor de escola bíblica dominical, usa bastante a revista, usa esse material que eu vou estar compartilhando com você. Usa algumas dinâmicas na sua sala de aula para você conseguir chamar a atenção dos seus alunos. É importante você não ler a revista sozinho, tá? Já pedi aos seus alunos na sala de aula para decorrer da semana fazer aquela leitura que tem a leitura diária para ler com a família em casa, tá? Tem aqui a leitura de segunda a sábado. Pede seus alunos para estar lendo. Pede seus alunos para estudar a revista, que para vocês não ficar muito presos. Todo mundo estudando, você vai ter mais facilidade para estar ensinando. Então eu passo uma orientação para te ajudar, que às vezes você tem alguns que estão começando, alguns professores estão começando, tem alguma dificuldade. Pede o aluno sempre para ler os tópicos da lição, o ponto, lê o primeiro ponto, lê o primeiro tópico, o outro lê o segundo tópico, o outro lê o terceiro tópico. Aí você vai só explicando. E outra, quero te dar uma dica também, uma orientação. Quando um aluno na sala de aula lê, você não lê de novo, não. Porque senão fica aquela coisa repetitiva. A própria pessoa que leu fala assim, para que eu li se o professor está lendo de novo? Então, estuda bastante em casa, para quando o seu aluno lê a lição, lê o primeiro ponto, o primeiro tópico, o primeiro ponto da lição, você somente explicar o conteúdo da lição, fazer pergunta, tem referência bíblica tanto na revista e também vai passar para você algumas referências que não tem na revista, que eu vou estar colocando para você ver. Também lê, faça a leitura, pede sempre alguém dentro da sala para interagir com seus alunos, interagir com a sua classe, pede eles para estar lendo essas referências, porque eles vão passar a gostar da aula. Porque para não ficar aquela aula engessada, se ficar só o professor falando, só o professor lendo, só o professor lendo referência, fica uma aula engessada, o pessoal dá sono, o pessoal fica desanimado, fica uma aula cansativa, exaustiva. Agora quando você coloca todo mundo para interagir junto com você, fica uma aula bacana, todo mundo passa a participar, faz alguma não precisa fazer palhaçada dentro na sala de aula, mas faz alguma coisa que chama a atenção da sua classe para eles sentir bem à vontade, sentir liberdade de se expressar, de fazer pergunta para você, amém? Espero que está sendo bacana para você em nome de Jesus. A introdução da nossa lição, o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada na Jerusalém, também entre os exilados da Babilônia. Veja os dentes dos filhos, embortaram, está lá em Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Com essa base,
nesse ditado, ele dizia que estava sendo punido por causa do pecado dos seus antepassados. Aí, o que eles traziam? Assim, porque comeu uva dura e tal, agora o nosso filho está tendo os dentes desbotados, os dentes estão quebrando, estão estragando, porque comeu uva verde. Querendo culpar, trazer culpa que é pessoas do passado, coisas do passado que eles tinham feito, o pai, o avô tinham feito coisas passadas, e eles queriam culpar, né? É como o pecado, a pessoa peca. Já observou? Deus lá do Jardim do Éden, sempre quando a pessoa peca, ele nunca se culpa, ele quer sempre culpar alguém. E Jerusalém estava vivendo numa época que ele estava querendo culpar os seus antepassados, que a culpa não era deles. Mas Ezequiel veio trazer a palavra, Deus usa Ezequiel para mostrar para Israel que a culpa era, cada um dele tinha culpa no seu pecado. A culpa era individual e não culpa dos pais. O pai não carrega a culpa do filho e o filho não carrega a culpa do pai. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. E aquele que se arrepende não é mais maldito. Aquele que se arrepende não traz mais maldição sobre ele, porque todas as coisas ficaram para trás. Agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Sabemos que o pecado pode visitar até a terceira e quarta geração de família. Se estas são não temerem a Deus, tá? O pecado pode visitar a terceira até a quarta geração. Se esse não temer a Deus, tá? Aquele que não teme a Deus, aquele que não obedece a Deus, não obedece a palavra. Deus não permitirá que o pecado de um antepassado recaia sobre uma família que teme a ele. Então, se a sua família teme a Deus, o pecado do seu pai não vai cair nos seus filhos. Se você é uma pessoa que teme a Deus, o pecado do teu pai e da tua mãe não vai recair sobre você. Mas se você é uma pessoa que não teme a Deus, e seu pai também é uma pessoa que não teme a Deus, o pecado do teu pai e do teu avô sim pode cair sobre si. Amém? Essa é uma parte muito importante para você passar para os seus alunos. Então, o que precisamos ter? Arrependimento, se chegar a Deus, temer a Deus, obedecer a palavra de Deus, e aí então nenhuma carga de maldição vai ficar sobre nós. Então tira esse fantasma. Tem muita gente que tem fantasma sobre si, achando que está carregando maldição sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Mas se você se converteu a Cristo, você tem uma vida livre. Tá? Você tem uma vida de bênção, de prosperidade espiritual, prosperidade familiar, sua família é uma bênção, porque você está sendo uma bênção na mão de Deus. Primeiro ponto da nossa lição sobre a máxima usada em Israel, uma máxima equivocada. Ezequiel denuncia a acusação que o povo fazia contra a justiça de Deus. Ezequiel 18, 25. 18, 25 diz assim: E dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora a causa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Isso aqui Deus fazendo uma pergunta, mas já dando uma resposta. Já dando uma resposta na sua pergunta, dando uma resposta para o povo. Tá? Porque o povo queria denunciar a justiça de Deus, querendo culpar, querendo tirar as culpas de fora deles. Ezequiel 18, 25. Ensina ainda que cada um é responsável por seus atos. Ezequiel 18, 20. Cada um é responsável pelos seus atos. E eles queriam culpar alguém. Queria transferir a culpa para alguém. Parte B. Eles diziam que o caminho do Senhor não era direito, estava querendo culpar o antepassado, baseado de forma equivocada lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, onde que fala sobre carregando a culpa do pecado até a terceira, quarta geração. Mas isso aí é para aquele que não teme a Deus, aquele que não obedece a palavra de Deus, aquele que não se converte dos seus maus caminhos. O provérbio popular que eles diziam acerca dos pais comerem uva verde e os filhos sofrer prejuízo em seus dentes, revela que eles não reconheciam seus pecados, antes culpavam seus pais. Queria jogar a culpa para os pais.
Olha, está acontecendo isso, é por causa dos meus pais que pecaram. Ezequiel 18, versículo 2. Queria culpar. Deus usa Ezequiel para reprovar a interpretação que o povo tinha sobre o seu juízo. Então Deus usa Ezequiel para reprovar essa atitude. E eu quero dizer para você também nesse assunto, que para de pensar que você está carregando maldição de alguém da família passada, seu interpassado. Não carregue culpa sobre si se você é uma pessoa que vive em Cristo Jesus. Aleluia. O segundo tópico da nossa lição fala-se de Jeremias e Ezequiel trataram-se do assunto. Ezequiel anuncia que chegaria um dia onde não mais se falaria o provérbio da consequência do pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 e 3. A palavra profeta de Jeremias a seção de Jeremias 30, versículo 33, o livro da consolação que não foi editado. O mesmo tempo em que Deus estava executando o juízo sobre a desobediência, também fazia promessas sobre a restauração do seu povo e o fim da desobediência. Ezequiel estava anunciando para o povo, e Jeremias também, está lá em Jeremias 31, versículo 29 e 30, a restauração do povo, que o povo passou uma correção de Deus, a justiça de Deus, como foi falado na lição anterior, mas também estava falando sobre os remanescentes que ia restaurar Jerusalém, fazendo promessas sobre a restauração do povo e o fim da desobediência. Para o povo ser restaurado, tinha que colocar o fim da desobediência. Enquanto o povo estiver na desobediência, enquanto nós viver na desobediência, não tem restauração. Só tem restauração, só tem vida com Deus a partir do momento, só tem as promessas de Deus, as bênçãos de Deus será derramado sobre nós e a maldição será sair de nós e sair da nossa família e mediante nós ser restaurado. Ter uma restauração, ter uma vida com Deus, aí sim, terminar o fim, ter o fim da desobediência. Enquanto viver na desobediência, a nossa vida não será restaurada. E o povo de Israel só foi restaurado colocando o fim na desobediência. Assim também é na nossa vida cotidiana, tá? Você só carrega maldição, só carrega peso sobre você enquanto você não tiver uma vida restaurada, uma vida em comunhão com Deus, uma vida plena em comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada, para os nossos pés, tá? Luz, é lâmpada e luz para os nossos pés, tá? Aquele que anda no caminho da verdade em Jesus Cristo. A palavra é a luz, é que ilumina o nosso caminho. Então agora para frente você não vive mais em treva, você vive na luz, a luz que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição, do primeiro ponto, vai falar os problemas do nosso tempo. Olha só o que fala aqui, ó. Existe em nossos dias muito que acredita em maldição hereditária. Essa visão acredita que existe demônio que age na mesma família e pode oprimir os pais e os filhos, e neto, e bisneto, mesmo depois de conversão em Cristo. Existe aí pessoa que faz campanha para quebrar maldição, fica comprar isso, comprar aquilo para trazer para dentro de casa, comprar um galinho de arruda, comprar um galinho de não sei de quê, comprar uma vara de não sei de quê, comprar terra do Jerusalém para trazer para dentro da sua casa, quebrar maldição. Ei, esquece isso, irmãos. Para com isso. Esse negócio dessas campanhas tá uma visão errada. Jesus já levou toda a maldição na cruz do Calvário. Você não carrega, esse negócio que você carrega, quebrar maldição. A maldição já foi quebrada a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador na sua vida. Não existe mais maldição na sua vida. Essa maldição foi quebrada. Para com isso, ficar com medo. A pessoa fica assombrado. Tem pessoa que fica assombrada com qualquer coisa que acha que quebra, porque quebrou um prato, quebrou um copo dentro de casa, quebrou algo dentro de casa, faltou na despensa, faltou uma comida, está faltando comida dentro de casa porque eu carrego a maldição.
Não, porque às vezes tinha que passar por esse momento de aflição, momento de dificuldade na sua vida. Esquece, para com esse negócio de achar que você está carregando maldição. Você não é maldito, você é bendito. Aleluia, em Cristo Jesus. Você é abençoado, você é bênção de Deus. E começa a abençoar teus filhos, começa a abençoar teu pai, começa a abençoar os teus netos, começa a abençoar a sua geração, seus sobrinhos, começa a abençoar, que a sua casa é bênção. Sua casa não foi feita para ter que carregar maldição, porque agora você vive em Cristo Jesus. Nova criatura você é agora. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, dá uma lida lá em Romanos capítulo 8, que você vai ver bastante coisa abençoada ali. Nem vou falar aqui não. Eu quero, abre a Bíblia lá com seus alunos, para você mesmo. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Parte B. A Bíblia ensina que quando se aceita Cristo, o Espírito Santo faz morada. Romanos capítulo 5, versículo 5. A partir daí, maior que está em nós do que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior que está conosco que está no mundo. Aleluias. E o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18. O inimigo, a partir de agora, não te toca mais. Porque você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. O espírito maligno não tem poder sobre a sua vida. Agora, se o seu filho ou teu pai continuar andando no caminho da perdição, é problema dele. Agora, a partir do momento ele pode ser um ex-espírita, ex-macumbeiro, ex-homossexual, ex-traficante, ex-assassino, pode ser ex que for. A partir do momento que você converteu em Cristo Jesus, você é uma nova pessoa. Pode acontecer que a pessoa, cotidiano, dia a dia, as coisas naturais do dia a dia, se aceitou Jesus, você tem uma dívida lá que deve um dinheiro à pessoa, você tem que pagar. Isso aí não vai achar assim, então foi tudo pago. Não, foi pago os seus pecados na cruz do Calvário. Agora, se você deve a alguém, você precisa acertar o que você deve. Agora, em questão do pecado, você não carrega mais maldição sobre você. Glória a Deus. Cabe aos filhos de Deus não dar lugar ao diabo. Aí vem também uma coisa importante. Você aceitou Jesus, você se converteu, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas do passado agora se fez novo. Todas as coisas velhas ficaram para trás. Mas você não pode continuar dando lugar ao inimigo. Porque tem pessoa que aceita Jesus, mas continua dando lugar ao inimigo. Vai ali, gosta de beber um negocinho, um álcoolzinho. Gosta de estar na roda dos escarnecedores, em lugar impróprio. Aí está dando lugar ao inimigo. Aí a maldição vai continuar. Aí sim, a maldição pode continuar carregando sobre si. Porque você está dando lugar ao inimigo. Então nós não podemos dar brecha, porque o inimigo aproveita de brechas. Então nós não podemos dar brecha para o inimigo, para o adversário. Efésios capítulo 4, 27. Também lê essa referência muito importante. Para que este não tenha legalidade para agir na vida do crente. Tiago capítulo 4, versículo 7. Você não pode dar legalidade ao diabo para agir na sua vida, nem agir na vida da tua família. Glória a Deus. Aleluia. Visão geral da primeira parte. A máxima popular, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embortaram, ou escureceram, ou se estragaram, remetia-se à ideia de que os filhos pagariam o pecado dos pais. É uma visão errada, tá? Aqui, Deus revela para Ezequiel, para o povo parar com esse negócio de querer culpar as outras pessoas. Então você que estava querendo culpar alguém, que você está tendo uma vida maldita por causa do seu bisavô, por causa do seu avô, por causa do seu pai, quer ter uma vida sem maldição? Aceita Jesus como Salvador da sua alma, tem arrependimento da sua vida e toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus a partir do momento que você tiver comunhão com Deus e andar numa vida plena na luz com Cristo. Segundo ponto da nossa lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro tópico da nossa lição fala a esperança para o pecador, tá? Quero avisar mais uma vez, você vai ver na sua lição muito esse ver. Esse VV é os versículos citados na leitura bíblica em classe, tá? Então, às vezes, você pode estar começando agora como professor, ou você, às vezes, é aluno, aí fala assim, esse VV é o que aí? Não sabe procurar, vai ficar procurando na Bíblia lá, se tem esse VV. Não, esse VV você vai lá, confere lá na Bíblia em classe,
que você vai ver esses versículos, a referência da leitura Bíblia em classe. Uma das maiores afirmações na Bíblia acerca de que Deus pensa sobre o ímpio está em Ezequiel 18, 23. Vamos ler? 18, 23. Fala assim, ó, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus faz a pergunta. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio vive numa vida desgraçada. Deus não tem prazer que o ímpio vive numa vida maldita. Deus quer que o ímpio se arrependa e se converta do seu caminho e viva e tenha a vida com abundância em Cristo Jesus. Aleluia. Deus deseja, claro, que não deseja a morte do ímpio, mas a sua conversão. Deus quer que o ímpio se converta. Parte B. Ezequiel profetiza que aquele que se arrependa certamente viverá e não morrerá. Ezequiel 18, 28. Né? Depois quem reconsidera, se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Porque aquele que morre para o pecado, morre para o mundo, tem a partir de agora tem a vida com Cristo. Tem a direita à salvação eterna, viver eternamente em Cristo Jesus. Fica claro que o homem tem total responsabilidade da sua decisão. E quero dizer para você que a decisão de salvação, seu pai ou pastor da sua igreja, ele precisa te orientá-lo. A orientação bíblica, a orientação do caminho. Mas a decisão não é do teu pai nem do pastor da sua igreja. A decisão é sua. A decisão é minha. Eu que preciso andar no caminho certo ou no caminho errado. A escolha é minha. Deixa eu te falar uma outra coisa. Deus não traz o mal sobre o homem. Deus não traz o mal sobre a nação. Nós estamos vivendo uma época na nossa nação brasileira, a qual o povo está se distanciando cada vez mais, então trazendo mal sobre o povo. Mas quem procura o mal é o próprio homem, a própria pessoa, o próprio ser humano procura o mal. Mas não é Deus que traz o mal. Deus não quer o mal sobre o ser humano. Deus quer que ele se converta. Aleluias. Falar assim em converter, quero anunciar para você aqui também que eu tive pregando, na Assembleia de Deus no Rio Marinho, no município de Cariacica, do pastor Emerson. Quero mandar um abraço aqui para o evangelista Cristiano, meu amigo, a qual me convidou para estar pregando no culto de missão. Foi uma bênção onde pessoas foram curadas. Deus curou. Tem pessoas que acham que Deus não cura. Foi ali, Deus quebrou maldição, porque pessoas se convertendo a Cristo, entendendo que se entregar a Cristo de verdade, e pessoas foram curadas e foram libertas ali. Foi bênção ali ontem. Então um abraço para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus do Rio Marinho, no município de Cariacica. Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Deus é amor e o seu desejo é a salvação de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus é amor e o seu desejo é a salvação de todos os homens. Deus quer salvar, Deus quer curar todos. Deus quer libertar todos, Deus quer curar. E ainda Deus continua usando profeta, Deus continua usando homens, mulheres corajosas que pregam o evangelho de Cristo, que pregam as boas novas, que pregam a salvação, que prega libertação, que prega arrependimento, né? E quando nós pregamos arrependimento, como nós temos pregado em alguns lugares que nós temos ido pregar o evangelho de Cristo, nós pregamos arrependimento, prega que precisamos se achegar mais a Deus, que o povo está se distanciando-se de Deus. E aí quando o povo se achega a Deus, a maldição é quebrada e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre as nossas vidas. O segundo tópico segundo ponto da nossa lição, refutando o pensamento fatalista. É visto que o povo não reconhecia seus pecados e acusava os pais por aquele infortúnio, Deus fala de forma clara que a responsabilidade pelo juízo sofrido era individual. Foi por isso que Ezequiel foi direto e disse: a alma que pecar. Ezequiel 18, versículo 20, fala a alma que pecar. Quando fala alma que pecar aqui, é o ser humano que pecar, ele é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Não fica tentando transferir o ato pecaminoso seu para sua esposa, ou a esposa transferir para o marido, ou querer culpar um e outro. Interessante outra coisa que acontece muito, quando a pessoa começa a pecar, se distanciar-se do caminho do Senhor, ele sempre quer culpar que ele entristeceu na igreja,
por causa do pastor, ele entristeceu na igreja por causa do seu pai ou por causa do seu irmão, por alguma coisa, ele fala que entristeceu, mas ele nunca se culpa assim. Quero dizer para você, dizer para mim, nessa lição, que a culpa é daquele que pecar. É individual, a acusação é individual, não tenta transmitir, né? É individual para todos. Aí, uma orientação que Deus usou Ezequiel, porque o povo estava ali tranquilamente, fala assim, se preocupar não, a culpa é do meu pai. E ele nunca se culpava dos seus atos pecaminosos, se distanciando-se de Deus. Hoje sabemos, parte B, hoje sabemos com clareza que cada um dará conta de si nos dias do juízo. Romanos 14, versículo 12. Cada um vai dar conta de si no juízo final. No juízo final, cada um vai dar conta de si. Não adianta querer culpar um ou outro. Aleluia. Terceiro tópico da nossa lição, do segundo ponto, diz assim, duas situações, né? Duas situações. Subsídio teológico, Deus é justo com todos. Deus é justo com todos. Parte A, a primeira situação revela que o pecador pode adquirir a salvação e se arrependendo dos seus pecados. Ezequiel 18, 21. Olha que interessante, 18, 21. Olha, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardando todos os meus estatutos, Deus falando, guardando todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas no versículo 24 fala assim, mas se desviando, se o justo se desviar da justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme toda abominação que fez o ímpio, porventura viverá? Deus fazendo a pergunta, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará e morrerá. Então, olha só, o ímpio se convertendo dos seus pecados, dos seus maus caminhos, vivendo na justiça de Deus, deixando toda a iniquidade do pecado para trás, vivendo uma nova vida com Deus, será apagado, não carregará mais maldição e não carregará mais pecado sobre sua vida, porque vai ficar esquecido. Mas aquele que é justo, aquele que anda no caminho de Deus, se ele voltar à abominação, se ele voltar à bebedice, voltar a usar droga, voltar à prostituição, voltar a roubar, voltar a matar, voltar a traficar, qualquer coisa que se contamina a sua alma, se voltar à abominação desse mundo, essa alma morrerá e não verá. Mas se você se afastou do caminho de Cristo, está vivendo uma vida de abominação, ao contrário da vontade de Deus, ao contrário da palavra, ainda dá tempo de você se arrepender e voltar ao primeiro amor em Cristo Jesus. Aleluia. Parte B, a segunda situação revela que o justo pode voltar e cometer injustiça e acabar perdendo a sua salvação. Olha que triste, né? Então, o justo, se ele voltar a praticar os pecados, ele pode perder a sua salvação. Está lá em Ezequiel 18, 24, confere lá. Parte C, a justiça de Deus é perfeita diante da conduta de cada ser humano. A justiça de Deus é perfeita diante da conduta de cada ser humano. A justiça de Deus, se você faz as coisas boas, a justiça de Deus será as bem-aventuranças para você. Se pratica o mal, as maldição será também para aquele que pratica a iniquidade. Visão geral da segunda parte, né? O ensino do livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível para todos. A salvação não é só para um povo, a salvação não é só para uma nação, a salvação não é só para alguém. Mas quero dizer também que essa visão que as pessoas falam, que uma vez salvo, sempre salvo, também está errado. Só é salvo aquele que permanecer fiel até a vinda do Senhor. Ser fiel e permanecer fiel. Não adianta ser fiel hoje e amanhã não ser mais e achar que já está salvo. Não. Para a salvação precisa permanecer fiel. Terceiro ponto da nossa lição, e já chegando ao final, o último ponto, vai falar sobre a reação de Israel. Primeiro tópico do terceiro ponto fala a pergunta retórica. A pergunta, o que é pergunta retórica? A pergunta retórica é aquela que a pessoa já faz para você sabendo da resposta. Tá? Já faz para você a pergunta te dando a resposta. Já te dando a resposta, então é uma pergunta retórica.
Uma pergunta retórica é aquela que traz a resposta junto com a pergunta. Muitas vezes, quando Deus utiliza esse recurso, é para que seu povo reflita a resposta que está clara, tá? Refletir a resposta que está clara. Então, Deus fazendo uma pergunta para a pessoa refletir, para o povo de Israel refletir. Mas também, irmãos, interessante que Deus está fazendo essas perguntas, povo de Israel, mas trazendo para nós também, para nós refletir como está a minha vida. Eu fico aquele susto achando que eu tenho maldição sobre a minha vida? Eu fico aquela preocupação achando que meus filhos têm maldição sobre ele porque está carregando do meu avô, do meu bisavô, do meu pai? Então é interessante você ver isso, esse assunto é muito gostoso, você estudar sobre esse assunto. Parte B, quando Deus pergunta, não é o meu caminho direito, Deus está querendo que eles reflitam acerca de quando Deus é correto e justo em relação da sua vontade. Deus faz uma pergunta, o meu caminho não é direito? Então é para a pessoa refletir, Deus faz uma pergunta, o meu caminho não é direito? A pessoa, não, o caminho do Senhor é direito, eu que estou errado, eu que preciso me endireitar. Então quem precisa se endireitar é nós que precisamos se alinhar com a palavra de Deus, se endireitar no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. Nós que precisamos se alinhar, se adequar com a vontade de Deus. Parte C, Deus também perguntou, não são os vossos caminhos torcidos? Aí Deus perguntando, não é você que está andando na prática pecaminosa, não é você que está andando errado? Aí a pessoa, refletir, que caminho é esse que eu estou tomando? Está tomando caminho errado? Deus desejava que eles refletissem acerca de quanto estava errado. Depois dessas perguntas, ele deveria entender que Deus estava correto e eles não estavam. Então Deus está querendo que nós observamos, refletimos que nós estamos errados e que os caminhos do Senhor estão certos, que a vontade de Deus está certa, mas é eu que estou procurando o mal. Aí quem está andando errado, se eu fazer a vontade do mal, a vontade do inimigo, do adversário da minha alma, é eu que estou andando no caminho errado. Eu que não estou andando no caminho direito. Terceiro ponto do nosso segundo tópico, que diz assim, sobre a justiça, né? Sobre a justiça. E o subteológico fala, Deus é justo e perfeito. Quando Ezequiel deixa claro que Deus premia justo, porém castiga o pecador, ele revela quanto Deus é perfeito em justiça. Portanto, todas as ações de Deus jamais devem ser questionadas. Irmãos, para de querer questionar a ação de Deus na sua vida. As ações de Deus sobre a sua família, sobre os seus negócios. Não questiona, porque Deus castiga o ímpio. Mas quero dizer para você também que tem ação de Deus na vida do homem porque Deus quer que você se aperfeiçoe na vontade de Deus para fazer a obra dele. Às vezes você não está nem em pecado, mas Deus está te chamando a atenção para a perfeição na obra a qual ele confiou em sua mão. Eu não sei em que Deus tem confiado e colocado na sua mão, mas faça com perfeição, faça com amor e com dedicação, porque tem muitas pessoas que foi chamado por Deus e está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Se Deus chamou você para ser um professor, não seja um professor relaxado não, estuda a revista. Tem professor que deixa a revista jogada em qualquer canto, lá chega no domingo para dar ensino, está perdido. Isso aí é o quê? Aí a justiça vai vir de Deus sobre você, não porque você pecou, está na vida errada, mas você não está fazendo a obra de Deus com perfeição como Deus chamou. Então pega a responsabilidade a qual Deus tem confiado em sua mão. Seja um homem justo perante a Deus para você chegar lá e dar uma aula com perfeição, com alegria. Não deixe a revista jogada no canto e quando chegar lá ficar perdido na lição. Seja um aluno influente, que influencia as outras pessoas a ler a lição também. Porque como que o aluno sabe quando você leu a lição. Eu vou dar uma mostrada na minha lição aqui para você, ó. Dá uma olhadinha na minha lição, como é que ela está toda rabiscada. Você vai dando uma olhada nas minhas lições, você vai vendo que elas são toda marcadas, as minhas lições. Aí se você chega lá com a lição toda clara, não tem nada marcado, o aluno percebe que você não estudou a lição. Então Deus é justo, mas Ele quer também as ações de Deus sobre nós precisamos estudar a lição. Trazer um conteúdo para os nossos alunos bom, para despertar a nossa sala, a ler, a buscar conhecimento, porque muitos erram por falta de conhecimento. Tem muita pessoa fazendo campanha de quebrando maldição e que acha que está carregando maldição sobre ele por falta de conhecimento na palavra. Vão ler a Bíblia, que vai ver que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. Aleluia.
Então está lá em Salmo 9, versículo 8. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto, diz assim, o arrependimento. Arrependimento você vai ver lá no versículo 27 e 28 da lição Bíblia em classe. O mesmo diante da desobediência dos homens, Deus concede o tempo antes de executar o seu juízo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E antes de Deus executar o seu juízo, mesmo diante da desobediência dos homens, ele concede tempo. Deus dá tempo para o camarada se arrepender. Deus avisa, vai avisando, mas chega um momento que ele vai executar o seu juízo. Parte B. Além de Deus ser misericordioso, ele é justo de forma diante do arrependimento do homem. Deus pode retirar o seu juízo e conceder a restauração. Está lá em Jonas capítulo 4, versículo 11. O que Deus fez? Deus, quando viu que o povo se arrependeu, ele tirou todo o juízo do povo, porque houve arrependimento. O povo se humilhou perante a Deus, o povo colocou todo mundo para se humilhar perante a Deus, pedir a misericórdia do Senhor, se arrepender, e a cidade não foi destruída. Aí Jonas viu quando aquela árvore foi destruída, rapidinho, estava debaixo daquela sombra, foi destruída. Ele falou, meu Deus, a árvore foi destruída. Ele falou, pois é, você está ficando triste porque essa árvore foi destruída. Imagina se toda essa população, essa cidade fosse destruída. Então Deus é justo, mas quando há arrependimento, Deus avisa as pessoas para chegar ao arrependimento. Olha, se você se arrepender, você alcançará a misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel deixou claro que o grande desejo de Deus é salvar e abençoar o ser humano. Ezequiel 18, 23. Deus é verdadeiramente e amor. 1 João 4, versículo 8. Visão geral desse terceiro ponto, terminando, finalizando. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus de injustiça, reveste contra eles mesmos. Então a acusação do povo ali se reverteram contra eles mesmos, né? Então nós temos que ter cuidado porque nós queremos culpar alguém, culpar Deus. Tem gente que quer culpar até Deus. Então nós não podemos ficar querendo culpar ninguém. Chegando no nosso final da nossa lição, a conclusão de hoje diz assim: além de Deus corrigir a visão distorcida do povo em relação à sua justiça, também ensinou que cada ser humano é responsável pelos seus atos. Cada do ser humano é responsável pelos seus atos. Amém? Que Deus abençoe. Quero pedir você também, não deixe de fazer as perguntas para os seus alunos. Bom também você fazer as perguntas no início da lição e não dar resposta, deixar seus alunos pensando sobre a lição. E cativa seus alunos, arruma uma estratégia, pede a Deus sabedoria, estratégia para você cativar seus alunos, para os seus alunos não ficar faltosos na sala de aula. Que Deus abençoe, tenha uma ótima aula. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, um like, gostei. Adiciona lá o sininho para você receber em primeira mão, tá? Pode comentar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A próxima aula nossa vai ser a lição 8. Nossa, que lição abençoada, tá? O bom pastor e os pastores infiéis, tá? Não perca essa lição também. Tá? Receba em primeira mão a nossa lição, que Deus abençoe, até a próxima aula, sim, querendo Deus.